Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais nova série Descomplicando a ATM, onde eu vou lhe ensinar o raciocínio clínico avançado para você avaliar, diagnosticar e tratar a disfunção de ATM do seu paciente com conteúdos exclusivos, conteúdos capazes de acelerar os seus resultados, fazer com que o seu paciente viva sem dor desde o primeiro atendimento. E eu estou falando isso não só pelos meus resultados, mas sim pelo que todos que acompanham o meu conteúdo vêm falando diariamente para mim. E dessa forma eu trago para você o episódio 1, o episódio de hoje, 3 fatores da coluna cervical que comprometem a ATM. Vamos lá? Pois bem, quando a gente vai pensar em ATM e correlacionar com a coluna cervical, a gente precisa de uma coisa: entender que a articulação temporomandibular ela é formada pelo temporal e pela mandíbula. Porém, esse osso temporal ele não está solto, ele pertence à calota craniana, à caixa craniana. E dessa forma, a gente precisa trazer o entendimento da conexão entre a cervical, que vem aqui abaixo, e a articulação temporomandibular. Pensando nisso, a gente tem que trazer o temporal juntamente com o occipital. Esse osso que fica na região posterior do crânio e inferior, onde vai receber a coluna cervical. Então, dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui, nós temos o occipital, que chega nessa região, com o forame magno. E esse forame magno, por onde desce a medula, ele vem, ó, com o canal medular e a coluna cervical formando uma lordose. Depois, essa coluna forma uma cifose torácica, mais para baixo, seguindo a curvatura normal da coluna. E aqui, a porção anterior dessa curvatura, ok? Então, nós temos primeira vértebra cervical, segunda vértebra, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vértebra cervical. Enquanto que nós temos aqui, e eu vou colocar de azul, o osso temporal. Olha, o osso temporal, glenoide, e a articulação do osso temporal aqui nessa região, que vem se localizar exatamente aqui. Dessa forma, nós temos, chegando aqui embaixo, a mandíbula. E essa mandíbula, estando aqui, formando a ATM. O que é que a gente observa? A primeira coisa, o primeiro ponto a ser observado é a postura da coluna cervical. Seja essa cervical mais para frente, ou seja, com a tendência de anteriorização, o que é que vai acontecer? Invaginação, entrada, coaptação do occipital. Consequentemente, interferência direta na mecânica do temporal, interferindo a articulação entre a glenoide e a articulação do côndilo, dessa forma comprometendo a dinâmica da articulação temporomandibular, principalmente sobre a óptica unilateral, caso tenha um problema só de rotação dessa anteriorização unilateral da cervical. Mas se tiver bilateral,
temos o movimento e a tendência de anteriorização da mandíbula, dessa forma afetando a ATM sobre o ponto de vista postural. Porém, essa postura pode afetar trazendo para trás, trazendo para trás. E essa retificação da coluna cervical também vai comprometer toda essa região e em uma reação em cadeia, uma reação em cascata, levar esse comprometimento, esse padrão também para o temporal e sua articulação entre a glenoide e a ATM. Caraca! Veja como a postura está totalmente associada com os desequilíbrios, as alterações posicionais, a biomecânica dessa estrutura cervical. E desse outro ponto que eu vou chegar agora é especificamente falando sobre esse osso, o occipital. Esse é outro fator super importante. Um osso muito comumente afetado pelas assimetrias do crânio, que olhando de costas, nós temos assim, ó, um mastoide, o occipital, outro mastoide. E geralmente segue assim, olhando uma pessoa de costas. E aqui, ó, coluna cervical, processos espinhosos das vértebras cervicais. O grande detalhe é que a grande maioria das pessoas tem uma tendência de ter uma porção, quando não as duas, do occipital mais para dentro, e especificamente do crânio para baixo, sem estar relacionado diretamente com a postura cervical. E aí, quando nós temos essa visão aqui, ó, posterior, e esse osso ele está para dentro, da mesma forma que a alteração da coluna cervical afeta o funcionamento do crânio, vai levar categoricamente você para uma disfunção. E essa disfunção a que você vai estar sendo direcionado, a que você vai estar sendo levado, vai alterar a chegada, vai alterar o suporte, vai alterar a forma com que esse occipital se articula com quem? Com o osso temporal, com suas repercussões com a ATM. Então, a alteração, a assimetria de crânio, todo o desequilíbrio associado, tanto da postura, comumente no dia a dia, a gente afetando o corpo, mas também as assimetrias de crânio, seja por um trauma, por um pós-cirúrgico, por um processo de parto equivocado, nós temos nada mais, nada menos do que uma alteração na chegada desse crânio para a coluna. E aí, a cervical e o temporal está afetando. Uma coisa alimentando a outra via descendente, o occipital alterando a cervical, e outra alterando o funcionamento do ponto de vista ascendente, a cervical alterando a base de crânio. Caraca, como isso é interessante e como a gente negligencia a avaliação da cervical e do occipital no momento que se trabalha com o paciente. No momento de avaliar e de buscar o verdadeiro diagnóstico. E é nessa série de vídeos Descomplicando a ATM que eu quero que você comece a abrir a mentalidade, que você comece a entender que existe um mundo de possibilidades para você avaliar
e diagnosticar a disfunção da ATM sem ficar preso ao local da dor. E aí, muitos me perguntam, Randy, como você chegou até aí? Cara, eu só cheguei até aqui porque eu comecei a descascar as relações anatômicas, a buscar clareza justificativa da função cervical e as suas correlações musculares também. As suas correlações de abertura e fechamento e o quanto esse occipital e quanto essa cervical teria de relação, de fato, com o posicionamento da cabeça e do pescoço. E nisso a evidência científica é clara. A alteração de cabeça e pescoço afeta diretamente a ATM. É isso. Eu cheguei nisso buscando, indo atrás, buscando clareza para o meu paciente. E quero que você, nessa série, Descomplicando a ATM, você também encontre isso. Um terceiro ponto que eu quero dar mais objetividade no seu raciocínio clínico é em relação aos nervos. Como os nervos são afetados através disso? Aqui, gente, quando você tem o occipital, quando você tem a cervical, você tem essa relação crânio-cervical com a ATM. E a cervical está afetada através dos seus nervos de duas formas, podendo interferir na ATM. Primeira forma, através do núcleo espinhal do quinto par, ou seja, do trigêmeo. O quinto par, o trigêmeo, que é um dos nervos principais de inervação para os músculos mastigatórios, tem na porção espinhal, exatamente desse nível medular, nível cervical, a sua ramificação. E aqui é onde se encontram os pontos relacionados com dor. A aferência e eferência, esse controle associado com a dor. E daí a limitação cervical, a alteração da função cervical está totalmente associada com a sensação dolorosa dos músculos mastigatórios e também das questões de dores orofaciais associadas com a neuralgia do trigêmeo, por exemplo. Outro ponto que a cervical precisa, de fato, ser avaliada é através do nervo hipoglosso. O hipoglosso sai daqui, uma das suas partes, que é a alça cervical do hipoglosso. A alça cervical do hipoglosso. Essa alça cervical coloca você frente a frente com a inervação de língua, músculos relacionados com a língua, com esses movimentos, mas também os músculos supraioideus. Supraioideus, que trabalham na abertura da boca. A abertura, essa inervação é dada por esse conjunto de interferências que conecta a cervical com especificamente a ATM. E aí, por que entender isso? Entender a relação entre a cervical faz total diferença, é uma grande oportunidade no seu tratamento de disfunção de ATM, porque você envolve controle neurofisiológico através do trigêmeo e do hipoglosso, você controla postura, posicionamento de mecânica, como também a relação com a base de crânio com o occipital, sendo um ponto de conexão entre o crânio e todo o resto do corpo. Aí a cervical é super importante. É uma oportunidade de você olhar fora da caixa uma relação craniana como a ATM, e tão comum e limitante
levando o seu paciente para uma melhora clínica absurda, que trabalha na neurofisiologia e trabalha na biomecânica. O foco tem que estar relacionado com a causa, e muitas vezes a coluna cervical está na base desse problema, devido a alterações posturais e vários comprometimentos diários, tá? E por que literalmente você deve investir tempo nessa relação, avaliando o seu paciente? Porque uma boa avaliação faz com que você consiga entender a cascata reacional de tensão muscular, de alteração neurofisiológica, para você ter um diagnóstico correto. E o diagnóstico correto vai conduzir você à escolha terapêutica melhor e não fazer você só repetir técnicas. A partir do momento que você escolhe a melhor terapêutica, você é rápido, consegue resultados mais rápidos, pacientes mais satisfeitos e o seu trabalho cada vez mais reconhecido. E é dessa forma que eu quero começar essa nossa nova série de conteúdos sobre disfunção de ATM. Descomplicando a ATM para você. Não daquela forma que você aprende na faculdade, pensando que a ATM é um problema local. Não, mas sim trazendo a integração que você precisa, trazendo a contextualização que de fato vai fazer a diferença para você se colocar frente a frente com o seu paciente. E saber o que está fazendo, tomar a decisão correta e eliminar o sofrimento do seu paciente. E como você pode utilizar no dia a dia o raciocínio específico da relação da cervical com a ATM. Primeiro, você começa a colocar esse fator, o fator postural. Como está a relação postural no dia a dia desse meu paciente que chegou para mim com disfunção de ATM? E ao corrigir isso, o que vai gerar de benefício? E aí você pode fazer alguns testes específicos, onde esses testes ajudam a reposicionar e você a ativar o movimento que gera dor no paciente. Daí você já tem, dentro de um teste, uma dinâmica entre causa, consequência, causa e dor, causa e dor. Sobre o ponto de vista craniano, occipital, que é um dos fatores mencionados aqui por mim, você tem trabalho e testes específicos na fossa posterior do crânio, que você inibe a interferência do occipital e gera uma relação de melhor mobilidade cervical. Então, o occipital inibido, melhorando a melhor condução e mobilidade da coluna cervical. Fora que, quando você também restaura isso, você dá estímulo e equilíbrio neurofisiológico dos nervos, das raízes associadas com o nervo espinhal, com o núcleo espinhal, como também a alça do hipoglúcio. E aí, gente, a cervical, ela, além de alterar a biomecânica crânio-cervical, vai colocar você frente a frente com as relações neurofisiológicas. Vai dar condição de você pensar além, diferentemente do que é trazido para a gente durante a nossa graduação, durante a nossa formação profissional. E quando você tem, durante a formação profissional, uma limitação clara nesse sentido, nesse entendimento sobre o que de fato acontece se minha cervical tiver com a postura mais à frente, o que de fato acontece quando a minha cervical está mais para trás. E aí, você começar a ter esse raciocínio clínico, ao invés de estar pensando em, meu paciente sente dor ao abrir a boca, qual técnica eu tenho que utilizar para aliviar? No lugar de eu estar pensando, meu paciente, ao fechar a boca, sente tensão, qual técnica eu vou utilizar? Você vai começar a aprender a raciocinar, não qual técnica, mas sim por que o paciente está claramente afetado durante uma abertura
da boca ou durante o fechamento da boca. E entendendo isso, você começa a entrar no patamar de profissionais que, de fato, não se incomodam com a dor, mas estão plenamente direcionados para entender a causa, o porquê, e assim prosperar, gerar resultado, gerar intensidade, gerar contextualização clínica para o caso do paciente. E aí a pergunta que não quer calar: como eu faço para eliminar a dor do paciente nessas situações? Passo 1. Observa como está a relação da postura. Observa como essa postura está afetando o movimento da ATM. Lembre-se que quando eu tenho a cabeça anteriorizada, eu tenho músculos supra e infraioides que estão nessa cadeia anterior, através da mandíbula, tensionados de uma forma. Da mesma forma, se eu tenho retificação, eu tenho outro padrão de interferência para o meu paciente, de interferência para o corpo do meu paciente. E, a partir daí, com essa didática, você inibe a postura. Daqui a pouco você vai começar a entender que uma postura de coluna, uma mobilidade de coluna, não é puramente físico. Uma alteração de coluna é extremamente correlacionada com neurofisiologia. E aí eu quero que você preste atenção, que você fique ligado, porque a gente aprende que coluna, postura, postura, dor músculo-esquelética, e não aprende o inverso, dor músculo-esquelética, alteração neurofisiológica, coluna. Quando você é apresentado a esse mundo, eu costumo dizer, ao ver isso, você não consegue mais desver, que abre a mentalidade para esse raciocínio clínico neurofuncional e cinético-funcional de forma integrada. Não tem como, se o paciente, ele chega até você com alteração de ATM que não tem convicção sobre o que aconteceu, apenas a dor foi aumentando e o comprimento e o comprometimento também, está claro aqui. Existe uma neurofisiologia por trás, afetando postura de cervical, afetando mobilidade da coluna cervical, como também afetando a saúde do corpo como um todo, a neurofisiologia, a integração dos sistemas. E é de posse disso que eu quero que você aproveite essa série. E para você aproveitar ainda mais essa série que está começando, esse episódio 1, os 3 fatores que a coluna cervical afeta a TM, é muito simples. Se você está assistindo no canal do YouTube, você clica aí, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Por quê? Toda vez que um novo episódio estiver no ar, você vai receber uma notificação. Se você estiver no Instagram, através do Facebook, compartilha e marca teus amigos aí, para que mais e mais colegas possam ter acesso e não perder nenhum vídeo dessa série. Hoje, o episódio 1, os 3 fatores da coluna cervical que afetam a ATM.